Parece que está ao vivo, né? O Facebook realmente mudou a configuração aqui das lives e eu estou tendo mesmo dificuldade para entender o que está acontecendo. Então, tá difícil. Não sei, agora fechou a câmera. Vamos ver se agora vai. Então, eu quero trazer hoje aqui algumas questões. Ontem, parece que o caos cognitivo aumentou muito, né? Diante de certas coisas que aconteceram. Mas, afinal, a Câmara votou a proposta das esquerdas de dar um salário nesse período de quarentena, né? Então, não foi a proposta do PT de um salário mínimo, mas começa com R$ 600 e, dependendo das condições da pessoa, da família, aumenta até um salário mínimo. Pelo menos isso foi uma vitória, né? Uma grande vitória. Agora, eu proponho aqui a gente verificar aí essa dialética que existe entre a cena política e a luta de classe, né? Que a luta de classe realmente hoje, né, no contexto que a gente vive de transição de paradigma, né, ela não pode mais apenas ser colocada simplesmente, né, como uma luta entre operário e capitalista, né? Não é mais isso, né? A classe trabalhadora, ela hoje em dia é muito mais complexa do que na época do Manifesto Comunista de 48, né? Então, a gente precisa trazer aí conflitos setoriais que também se constituem luta de classe. E a gente está vendo, nesse contexto atual, que eu analisei outro dia numa outra live aqui, existe uma divergência muito grande atualmente entre uma perspectiva ecológica, né, e a energia tradicional, né, do petróleo. Então, tá muito difícil esse vídeo. Eu estou recebendo notificações em cima daqui da câmera, né? Me parece que sim, não sei. Pelo menos o que eu vejo aqui do lado direito, né, que eu estou fazendo. Na verdade, parece que a câmera está do lado esquerdo, né? Que também é coberto por notificações aqui na minha tela. Então, eu realmente não sei o que está acontecendo. Eu acho que eu vou parar com o vídeo porque eu estou sem condições, né, até de refletir diante dessa configuração nova que o Facebook criou aqui. Acho que para dificultar mesmo o nosso trabalho, né? Não está ajudando, né, a comunicação, talvez, sabe lá. Bom, eu vou deixar uma mensagem aqui, eu não sei nem se eu vou deixar esse vídeo circulando, mas
diante dessa confusão toda que a gente está vivendo, eu não vou repetir o que eu já falei nas outras lives, eu vou sintetizar a mensagem. A questão é a seguinte: o, a campanha publicitária do tal site Brasil Paralelo continua no YouTube, né? Hoje, antes dos vídeos, já tinha lá aquele vídeo deles falando da doutrinação nas escolas, né? Feita pelos professores, já criticando a esquerda, dizendo que o ensino está dominado pela esquerda. Essa paranoia dessa gente do Brasil Paralelo, né? Que foi o motivo porque eu comecei a fazer essas lives. Agora, começou uma nova campanha promovida pelo NASE, né? Que é uma campanha institucional, né? Do governo, mandando o Brasil para a guerra, né? Convocando os trabalhadores a trabalharem, que o Brasil não pode parar. E eu me lembrei das campanhas do Hitler, né, na Alemanha nazista, convocando os trabalhadores para a guerra em nome de uma superioridade da nação alemã, da raça ariana, aquela loucura toda do Hitler, muito parecido, né? O nazi aqui, ele cada vez está se mostrando mais nazista, né? A cada dia. É um genocida, né? Ele não entende que essa quarentena é necessária para que o vírus não se propague. É um tempo, né? Um tempo que a gente precisa para ver se aparece um tratamento, uma vacina. Não pode encher os hospitais de gente contaminada porque não tem espaço, não tem condições de receber tanta gente. Então, realmente precisa ficar em casa por um tempo. E ele não compreendeu isso ainda, né? Parece. Ou será que tem alguma coisa por trás disso? E era como eu estava falando agora há pouco, a dialética entre a cena política e a luta de classes. O que tem por trás dessa aparente loucura do nazi, né? Dessas loucuras que ele fala completamente sem nexo, né? Uma coisa aparentemente irracional. Não é, isso é um projeto de governo, é um projeto de promover o caos social. Ele está querendo ver a destruição do país, a morte das pessoas. Ele, além, eu vou repetir, além dele ter essa compulsão, né, pela morte, pela destruição, é uma pulsão de morte, né, que parece que comanda aquele cérebro, né? Realmente um sociopata. Tem um debate rolando entre os psicólogos e psiquiatras com a questão do perigo que seria a gente direcionar o debate para essa questão da insanidade mental do presidente, porque seria um retrocesso na questão psiquiátrica. E eu confrontei essa ideia, porque não se trata de uma pessoa qualquer, né? É um presidente da República. Então, eu acho sim que essa questão da psicose dele tem que vir ao debate, e ele não é nenhuma subjetividade fragilizada por um transtorno psiquiátrico. Ele é um presidente da República, então, se ele não tem condições de governar por entrar em surtos psicóticos, né, como ele demonstra em certos momentos, aquela, aquele ar de ironia que ele toma nos discursos, aquilo não é uma ironia, aquilo é um deboche.
ele está debochando da gente. Ele se sente um ser acima dos outros, né? No delírio de poder dele. Então, quando ele está nessa fase, né? Hoje em dia chamam isso de bipolaridade, né? Essas denominações, né, da psiquiatria variam muito de época para época, porque as condições sociais da luta de classe também influenciam a psique humana, né? Ela é condicionada por condições sociais, históricas, né? Então, existe aí também essa questão que a gente precisa trazer à tona, né? Então, como eu estava dizendo, se trata de um presidente da República. Se ele não tem condições emocionais, afetivas e racionais, né, de comandar o país, ele tem que ser afastado ou os outros poderes da República tomarem a governança, né? Como aconteceu ontem com o debate no Congresso, essa vitória que a gente teve lá, que foi consenso, né, de assistência durante a quarentena, esse salário. Agora, como isso vai ser executado, precisa também ser acompanhado, porque diante da campanha publicitária que ele lançou hoje, né? O Brasil não pode parar. Diante disso, a gente está vendo que ele não vai desistir do genocídio em massa, que é o foco do imaginário perturbado dele, né? Que tem aí também uma questão política. A gente não pode dissociar, como eu já falei antes, né? Ele foi escolhido por uma formação social que necessitou dele nesse momento, por vários motivos. Cada fração de classe tem aí sua motivação, né? Então, ele foi colocado na presidência da República por interesses financistas, né? Agora, o pessoal da classe média que elegeu ele e os outros de classes subalternas que não compreenderam a situação e embarcaram no discurso ilusório dele, né? Cada um aí é motivado por determinadas necessidades. Então, nós precisamos acompanhar o que o governo vai fazer, porque às vezes ele fala para esses 10% que é a barra pesada SS dele, que eu chamo, né? A horda nazista. Ele fala também para essa gente, mas ele também fala para os rentistas, né? Então, pode ser que ele tome alguma atitude para que esse dinheiro não chegue às pessoas carentes, realmente. A gente vai precisar acompanhar isso aí, porque tem muita intermediação nesse caminho, né? A não ser que o dinheiro seja depositado diretamente em contas. Precisa ver como é que isso vai ser feito, o tal do cadastro único, porque muita gente não está cadastrada e vai querer se cadastrar agora. Que logística tem para que isso aconteça? Eu não sei, a gente precisa saber. Então precisa acompanhar todos esses detalhes aí para ver se esse dinheiro vai chegar nas pessoas que realmente precisam dele. Agora, com uma campanha de desinformação dessas, de contra-informação, vai ser muito difícil das pessoas procurarem os locais adequados para se inscreverem, quem não está inscrito, né? Porque ele diz: o Brasil não pode parar, volte a trabalhar. Eu acho que o Supremo deveria barrar essa campanha publicitária nova, né? E tirar do ar, do YouTube, o tal do Brasil Paralelo, porque aquilo ali é um antro de mentiras, né? Uma outra questão que eu queria trazer aqui também é o seguinte:
diante do poder que emana dessa criatura que está na presidência, que é uma espécie de diabo, né? Uma figura do mal, que os cristãos acreditam, né, na existência disso. Então, para confrontar o nazi, né, genocida, demoníaco, eu me lembrei de um anjo, né? Então eu queria trazer esse anjo aqui para vocês hoje, que é o anjo Frederico, que eu acho até que o Vaticano devia canonizar essa criatura. O anjo Frederico é o famoso companheiro de Marx. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, porque eu estou reduzida a uma telinha pequenininha aqui na configuração nova do Facebook. É o Engels, que eu chamo de anjo Frederico, o Engels. O Engels é um anjo e era um estrategista também, um grande estrategista militar. Infelizmente, acho que vocês não vão conseguir ver. Aqui são os textos do Marx e Engels, né? Nessa edição aqui. O anjo Frederico, ele tem um estudo sobre o cristianismo primitivo, né, que era comunitário, e ali naquele estudo dele, o Engels se refere à força que o cristianismo primitivo possuía antes da criação da Igreja Católica, né? Esse cristianismo primitivo, o Engels fala dele como uma construção comunista primitiva, né? Então, aqueles valores, né, dos primeiros cristãos, né, eram valores realmente comunitários, de amor ao próximo, de companheirismo, de fraternidade, de ajuda mútua, né? Então eu estou invocando aqui o Engels hoje para se confrontar ao nazista, que se diz um cristão, né? Deus acima de tudo. Então eu trago aqui o Frederico Engels, o anjo Frederico, para nos ajudar nessa nova fase de luta contra o nazi, antes que piore. A gente está precisando de um estrategista como o Engels. E junto com Mao Zedong, quem sabe a gente consegue sair desse caos cognitivo, né? Eu hoje estava vendo o 247 e o Leonardo Atushi, num determinado momento, colocou que a questão seria escolher entre o controle social e sobreviver ou escolher a liberdade nessa nova reestruturação mundial. E é uma questão falsa que o Atush colocou. Não é a questão de perder a liberdade se nós tivermos uma nova ordem mundial socialista liderada pela China, porque seria considerar a China um país totalitário, coisa que não é. O fato de termos ali uma administração socialista, né, com um Estado social,
né? Que não é a mesma coisa que Estado forte. Essa expressão é uma expressão vulgar, não é? Um Estado socialista é um Estado que tem o controle das empresas estratégicas para o país, né? E isso é o socialismo, é o controle das questões estratégicas da nação para favorecer a classe trabalhadora, para organizar o trabalho, para criar condições de atender às necessidades, né, da classe trabalhadora. E é isso que a China vem construindo, né? Isso é uma revolução socialista, né? A transformação das relações sociais, acabar com o acúmulo de riqueza na mão do proprietário dos meios de produção. Acabar com isso. Acabar com o controle do mundo através do capital financeiro, que só favorece uma elite, 1% da população. Então, a gente não pode falar nessa questão de escolha entre perder a liberdade e ficar vivo. Isso é falso. O que estamos vendo acontecer, como eu já falei antes, é a partir desse choque que é o coronavírus, que pode ser um choque a partir de condições naturais, como ele pode ter sido provocado também. A gente ainda não tem certeza disso. Vamos saber algum dia. Mas, de qualquer maneira, o choque foi dado, aproveitando a situação natural ou não, né, que ela tenha sido provocada. Mas, de qualquer maneira, é um choque, né, que vai mudar a configuração mundial. Correlação de forças, o neoliberalismo naufragou, já demonstrou que não tem condições de se manter, e a liderança é chinesa, a hegemonia será chinesa, como eu já falei antes. Agora, a gente não tem que colocar a questão dessa maneira. O fato da nova ordem mundial ser socialista e ecológica não significa que a gente vai perder a liberdade. Como eu disse lá num comentário que eu deixei no 247, a liberdade significa a vida. Manter a vida, sobreviver em condições adequadas de sobrevivência, isso é a liberdade. A gente não pode esquecer daquela colocação famosa do Karl Marx, né? Que a transição socialista significa sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. Então, a transição socialista é a gente construir o reino da liberdade. Então, essa é a verdade, né? A liberdade é a gente ter condições dignas, humanas e iguais de sobreviver e ser feliz, porque todos nós queremos ser felizes, né? Essa é a questão. Então, atenção para a dialética que existe entre a cena política e a luta de classes. Vamos aprofundar essa questão aqui nos próximos vídeos, e eu espero que esse vídeo esteja realmente acontecendo, porque eu resolvi enfrentar as dificuldades técnicas hoje aqui e seguir adiante, né? Então, eu agora vou saber se ele está aí vivo ou não. E vamos lutar pela vida, porque a vida vale a pena. Como dizem os budistas, o nascimento humano é precioso. Uma vida humana é muito difícil de ser conseguida. Então, vamos viver a vida. Um beijo, bom dia. Espero que vocês compartilhem e comentem. E vamos ver se eu consigo desligar, porque o Facebook trocou o lugar novamente, entendeu? Aqui fica
Sabe por que, que eu demoro? Porque entram notificações em cima do lugar onde eu tenho que tocar, entendeu? Então eu tenho que ficar tirando as notificações para poder tocar no lugar. Beijo.